Eu já falei em alguns vídeos aqui do canal que eu sou vegetariana, que eu não como carne. Mas como tudo isso começou? Por que eu não como carne? É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Bem-vindos a mais um episódio. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem. A ideia desse podcast é vocês treinarem a escuta, o quanto vocês conseguem entender do que eu falo e praticarem o português comigo. E eu quero trazer temas interessantes para a gente conversar aqui no podcast. Então, se você tem uma ideia de tema que você gostaria de ouvir em português e aprender esse vocabulário, deixa aqui nos comentários. Então tá, sem mais delongas, vamos começar. Hoje eu vou contar para vocês por que eu sou vegetariana, de onde veio essa ideia. A minha família é vegetariana? Por quê? Então vamos lá, vamos por partes. Há quanto tempo eu sou vegetariana? Pra ser sincera, eu já perdi a conta. Tem muito tempo que eu não como carne. Quando eu era criança, eu não gostava de carne. A única carne que eu gostava quando eu era criança era carne de churrasco. Eu comia carne de churrasco, mas eu não gostava muito. Sim, eu era a criança que não gostava de carne. Eu acho que hoje em dia é mais comum crianças que não gostam de carne, mas quando eu era criança, isso era um absurdo. Como assim você não gosta de carne? Como assim a sua criança não come carne? Porque a carne está em quase todos os pratos que a gente cozinha no Brasil. No Brasil, quase todos os pratos típicos têm carne. E eu não comia nenhum desses pratos quando eu era criança. Só percebi agora que a luz não estava ligada, a luz estava desligada, mas agora tem luz. No Brasil, é muito comum comer carne. É claro que isso é comum para as pessoas que conseguem comprar carne. Não são todas as pessoas no Brasil que conseguem comprar carne, porque carne é caro. Mas para as pessoas de classe média ou pessoas de classes mais altas, é muito comum comer carne todos os dias. A carne está muito presente na alimentação brasileira, principalmente quando a gente comemora alguma coisa ou numa confraternização. Confraternização é quando várias pessoas se juntam para conversar, para comemorar. Por exemplo, um almoço de domingo com a sua família é uma confraternização. E é muito comum na confraternização brasileira ter carne. Algum tipo de carne, algum prato com carne. É muito comum ter carne nesse momento de confraternização, de socialização entre a família. E eu acho que não é só no Brasil. Eu acho que em muitos países a carne faz parte desse momento de socialização entre as pessoas. Por isso é estranho quando uma pessoa não come carne. Quando uma pessoa é vegetariana, isso é estranho, porque é fora do normal, não é o comum. E quando eu era criança, eu era essa pessoa estranha que não gostava de comer carne. Mas, como eu era criança, a minha família e eu também, nós achávamos que quando eu crescesse, eu ia gostar de comer carne, principalmente porque eu era uma criança chata para comer. Uma criança chata para comer é a criança que não gosta de comer coisas. Por exemplo, não gosta de comer verduras, não gosta de comer frutas, não gosta de comer vegetais, não gosta de brócolis, não gosta de espinafre. Eu era essa criança, eu era chata para comer. E eu não gostava de carne também. Além de não gostar de frutas, legumes, eu também não gostava de carne. E eu achava que quando eu crescesse, eu iria começar a comer carne. Eu ia gostar de comer carne porque todos os adultos que eu conhecia comiam carne. Então, em algum momento, eu achava que isso ia acontecer.
A minha sorte é que no Brasil a gente sempre come arroz e feijão. Então, no almoço sempre tem arroz e feijão, carne e salada. Na janta sempre tem arroz, feijão, carne e salada, ou estrogonofe, ou macarrão. Mas sempre tem alguma coisa sem carne. Então, quando eu era criança, eu comia basicamente arroz, feijão, alguns vegetais, porque eu era chata pra comer quando eu era criança. Enfim, a minha infância foi um pouco assim. Sempre foi um grande problema pra minha família eu não comer carne. E eu entendo o lado deles, porque eles cresceram num lugar que era comum comer carne, todo mundo comia carne, não tinha uma pessoa que não comia carne, não gostava de carne. Então era estranho. E aí o tempo foi passando, eu fui crescendo e eu ganhei um celular, eu tive acesso às redes sociais. Na escola a gente começou a estudar todos os impactos da produção de carne, da indústria pecuária, é a indústria que produz carne, que cria boi e vaca, é a indústria pecuária, é a pecuária. E eu percebi que existiam outras pessoas iguais a mim, que não comer carne não era tão estranho quanto eu achava quando eu era criança, que era normal. Existiam pessoas que também não comiam carne, que isso era uma escolha que eu poderia fazer. Então, primeiro eu percebi isso, que eu poderia ser vegetariana, que eu poderia não comer carne. Tudo bem que existem outras pessoas que também não comem carne. E aí eu fui percebendo que existiam mais motivos para eu não comer carne do que motivos ou razões para comer carne. Na minha opinião, claro. Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião. Então, como toda a produção de carne acontece, como isso faz mal para o meio ambiente, como os animais sofrem nesse processo. E eu percebi que tinham muitos motivos para eu não comer carne, na verdade. E aí, quando eu era adolescente, eu tinha uns 13, 14 anos, eu falei, eu não como carne. Foi estranho pra minha família, mas eles já estavam acostumados, porque, como eu falei, eu era uma criança que não gostava de comer carne. Então, eu decidir que não ia comer carne não foi um grande choque pra minha família, porque eles já estavam acostumados. Eu não gostava de carne e era isso. Então, a minha decisão de parar de comer carne e aceitar que eu não ia comer carne foi muito nesse momento que eu percebi que a indústria da carne faz mal pro meio ambiente, pro lugar que a gente vive, que os animais sofrem nesse processo e que não tem razão pra gente comer carne a não ser o quanto ela é aceitável socialmente, na minha opinião. E eu decidi então, não faz sentido comer carne, não vou comer carne. E desde então eu não como carne, nenhum tipo de carne. E por que eu falo parar de comer carne? Porque existem tipos diferentes de vegetarianismo. Então, por exemplo, você pode ser um vegetariano estrito, que é uma pessoa que não consome, não come, não compra, isso é consumir, comprar, comer, consumir. Não consome nada de origem animal, nada que vem dos animais na alimentação, só na alimentação. Então é um vegetariano estrito, ele não come leite, não come ovo, não come derivados de leite ou ovo. Não come iogurte. Derivado é quando uma coisa é feita de leite ou de ovo. É um derivado. Não é o leite, não é o ovo. É uma coisa feita com leite ou ovo. É um derivado. Por exemplo, um derivado do leite é o queijo, porque queijo é feito do leite. Então, ele é derivado de leite. Queijo. O vegetariano estrito, ele não come nada derivado de origem animal, nada que vem dos animais. Mas em outras áreas da vida, como vestuário, as roupas, vestuário são as roupas, ou entretenimento,
o que você faz no seu tempo livre, pode ter relação com animais. Então, por exemplo, você vai no zoológico, você vai num aquário, você compra uma bolsa de couro, porque você é um vegetariano estrito. É só sobre a sua alimentação. Ou você pode ser vegano ou vegana, que é uma pessoa que não consome nada de origem animal em nenhuma área da vida. O veganismo é muito mais sobre o estilo de vida, não consumir nada de origem animal em nenhuma área da sua vida, que é diferente do vegetariano, que é só na alimentação. Tem outros tipos também. Você também pode ser ovo-lacto vegetariano, que é uma pessoa que não come carne vermelha, carne de boi ou de vaca, a gente fala carne vermelha. Não come carne de frango também, mas come ovo e leite e derivados de ovo e leite. Todas essas coisas você come quando você é ovo-lacto vegetariano. Você pode ser também lacto-vegetariano, que é o que eu sou. Eu não como ovo, mas eu como leite e eu como derivados de leite, mas eu não como carne, nem carne vermelha e nem carne branca. E tem vários outros tipos de vegetariano. Você pode ser um flexitariano. Às vezes você come carne, às vezes você não come carne. No Brasil, a gente tem um movimento que se chama Segunda Sem Carne, onde a ideia é não comer carne na segunda-feira. Todos os outros dias da semana você come carne, mas na segunda-feira você não come carne. Porque, como eu falei, é muito comum comer carne todos os dias no Brasil. Se você pode comprar carne, se você consegue comprar carne, é muito comum comer carne todos os dias. É difícil ser vegetariano no Brasil? Eu acho que não. Porque no Brasil a gente tem muitas opções de frutas, verduras, legumes, cereais, tem muitas opções de comidas, mas o problema é que você precisa ter tempo para cozinhar essas coisas, para preparar todas essas coisas. É difícil no mercado no Brasil encontrar comidas vegetarianas prontas. Eu sei que em outros países é mais comum encontrar comidas vegetarianas prontas, congeladas, mas no Brasil é um pouco difícil ainda. Até em cidades maiores, como Rio ou São Paulo. São Paulo talvez seja mais fácil, no Rio ainda não é tão fácil, eu acho, na minha opinião. Agora, sobre os restaurantes. Eu acho que nas cidades grandes, nas capitais, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, nesses lugares, nos restaurantes, sempre tem uma opção vegetariana. Nem que seja só uma, mas vai ter uma opção vegetariana. Nas cidades menores, aí é um pouco mais difícil de encontrar opções vegetarianas nos restaurantes. Mas uma coisa muito boa do Brasil é que a base da nossa alimentação é arroz e feijão. Então, se você vai num restaurante brasileiro, com certeza vai ter arroz e feijão. Então, você pode pedir arroz, feijão, salada e batata, não sei. Sempre tem arroz, feijão e batata frita em todos os lugares, nos restaurantes brasileiros, pelo menos. Mas eu acho que em cidades grandes é muito mais fácil ser vegetariano nesse ponto do restaurante. Mas eu acho que isso é em todos os países. Na maioria dos países, em cidades pequenas, é mais difícil ser vegetariano. Eu acho. Não sei se é verdade. Me conta aqui nos comentários. No seu país, é fácil ser vegetariano em cidades pequenas ou é mais fácil em cidades maiores? Eu acho que em cidades maiores é sempre mais fácil ser vegetariano ou qualquer outro tipo de alimentação. É mais fácil em cidades grandes. Enfim, esse foi o podcast de hoje. Foi por isso que eu decidi não comer carne. Eu acho que não faz tão bem pro meio ambiente. Eu acho que não tem motivos pra gente comer carne a não ser o fato da carne ser socialmente aceita por todo mundo. Na minha opinião, não tem muitos motivos positivos em comer carne, então eu não como.
Mas essa é a minha opinião. Me conta aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, o que vocês acham sobre o vegetarianismo e como é ser vegetariano no seu país. Me conta aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder os próximos episódios do podcast e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!